Meus irmãos, eu quero falar da minha alegria, obviamente, em receber o pastor Luciano, a nossa amada esposa do irmão, irmã missionária Regina, que eu conheci lá nos Neões, já tem um tempinho atrás. Estou grata ao Senhor por estar com esse casal aqui, com esta família bendita do Senhor. Hoje Deus nos deu muitas visitas abençoadas, felizes, né? Que é bom rever pastora Adriana Homem, com a filhinha, pastor Bruno Alves, que veio me trazer uma carta muito especial, um convite da igreja presbiteriana de Belfor Roxo, e eu estou muito grata ao Senhor, e já pode levar o sim, tá, pastor Bruno? Vai ser um prazer estar com vocês lá. Dani, o pastor que chegou aqui é o pastor da sua filha? Não? Ah, tá. E o meu coração, ele honra o Senhor em perceber que Deus tem trazido todos vocês aqui para esta noite. Os irmãos estão percebendo que é uma noite atípica, porque o Senhor está fazendo o que Ele quer, como Ele quer. Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Nenhuma organização litúrgica, nenhum programa é superior à vontade do Senhor. Em dias normais, nós fazemos coisas diferentes. A gente começa a pregar às 20 horas, 19h50. Mas hoje nós já começamos, só que foi de outra forma. E estamos sendo ricamente abençoados. Nós começamos na semana passada a imersão bíblica aprendendo com a Bíblia. E nós propomos aos irmãos que participarem presencialmente destas semanas o recebimento de um certificado de conclusão da imersão bíblica, assinado por mim. Eu quero dizer que os irmãos que não estiveram na semana passada, como a proposta é 80% de frequência nas 12 semanas, ainda dá tempo de você começar hoje. Todos receberam qual o nome que se dá para isso? A fichinha, o voucher, todos receberam? Receberam? Então, se você quiser começar hoje, você começa hoje. Assiste a mensagem anterior pelo YouTube e segue com a gente. Ainda assim, você terá 80% de presença garantida. Todos entenderam? Para que serve esse certificado? Obrigada, querida. Certificado serve como uma motivação para você. Quem já tem alguns certificados, né, sobre cursos teológicos diversos, é mais um. E é bom ter mais um. E quem não tem nenhum, é o primeiro. E isso vai ser aí um desatar para que você tenha muitos cursos livres, para que você faça o IBADEVIP, para que posteriormente você faça o bacharel em teologia, para depois você fazer especializações. Hoje estudar está muito mais fácil do que antes, uma vez que a gente pode fazer isso com parte presencial e parte online na maior parte dos cursos teológicos. Então aproveite e viva esse tempo, ok? Agora sim, vamos ficar todos de pé e vamos começar, né, o nosso tempo com a Bíblia. Silvio, me dá um pouco mais aqui de amplitude no som, está abafado para mim. Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 36. Imersão bíblica, aprendendo com a Bíblia nas 12 casas que Jesus entrou. Lucas 4, a partir do versículo 36, a Bíblia Sagrada diz assim: E veio espanto sobre todos, agora veio. E falavam uns e outros dizendo: Que palavra é esta
que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Levante uma das suas mãos agora, se você puder, aproxime a Santa Bíblia do seu peito e vamos orar neste momento. Amado e eterno Deus, a tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Abra-nos a porta da palavra esta noite. Espírito de Deus, flua em nosso meio. Oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Você pode sentar. Sua parte agora é não transitar, não conversar, colocar o seu celular aí em modo avião, porque não tem ninguém para te chamar para fazer cirurgia agora. Não veio nenhum cirurgião no culto hoje, não veio nenhum anestesista no culto hoje, não é verdade? Oi? Não, eu sei que não tem. Pode ter certeza que eu sei. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de ler um texto na narrativa do Evangelho de Jesus, e que seja um texto sinótico, um texto que mais de um evangelista, não é, tenha relatado, é muito válido e importante que a gente leia o que cada evangelista disse ao narrar o texto. Isso porque normalmente esses evangelistas, eles trarão um acréscimo ou outro que a igreja do primeiro século não fez nenhuma questão de tocar, tá bom? Porque a igreja não se preocupava em provar a veracidade da Bíblia, como não nos preocupamos até hoje. Então, esses textos se harmonizam perfeitamente, porque são inspirados divinamente, mas tem suas diferenças que só acrescentam. Porque pessoas diferentes, homens diferentes, todos inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a partir do seu olhar, a partir da sua realidade e com um público-alvo, o que é muito importante a gente considerar também. Desta vez, a casa que nós vamos mencionar aqui, historicamente, é a segunda casa que Jesus entrou. Pelo menos no relato bíblico. A primeira casa no relato bíblico foi a casa onde ocorreu um casamento em Caná da Galileia. E a segunda casa é a casa dos pioneiros
do discipulado de Jesus. Casa de Pedro, possivelmente também de André. Mas o texto não começa no ponto em que Jesus entra nesta casa. Porém, antes, o cenário é de uma sinagoga. E por que eu fiz questão de mostrar isso? Porque na semana passada isso estava no meu esboço. Mas como o Espírito de Deus se moveu de forma especial no final da mensagem, e eu percebi que eu não deveria me manter falando mais nada, mas orar naquele momento. Pregadores precisam saber a hora de parar, tá bom? Vou aproveitar que tem muitos pregadores que vêm aos cultos de terça e também nos assistem pelo YouTube. Você não é escravo do esboço. O esboço é servo da mensagem e não a mensagem serva do esboço. Você tem um esboço e ele serve a entrega da mensagem. Mas na hora que você perceber que Jesus já completou o que tinha para fazer, não há problema nenhum nisso. Você deve encerrar e entender que aquele conhecimento anotado ali poderá ser usado num outro momento, inclusive dentro desse mesmo esboço, quando for pregado uma outra vez, porque talvez o que é desnecessário para um momento seja necessário para o outro. As pessoas se fustigam, não tem mais voz, não tem mais ânimo, a igreja não está mais presente, mas ela é escrava do esboço, ela escreveu, então ela tem que dizer. Não tem o que dizer. O Espírito está aqui, ele está movendo, ele faz o que ele quer. A palavra é viva. Então, na semana passada, eu não consegui mostrar aos irmãos que quando Jesus sai daquela casa, por gentileza, vai para mim, para João, capítulo de número 2, né? Porque hoje dá para mostrar aos irmãos nesta introdução. Jesus, ele vai se mover, ok? Coloca para mim o versículo de número 6, querida Amanda. E aí estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Coloca o 10 para mim agora. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo de número 12, vamos juntos? 1, 2, 3. Depois disso, versículo de número 13. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14. E achou no templo. Então você vai perceber que há um trânsito saudável no ministério de Jesus. Jesus esteve em uma casa para um casamento. Jesus esteve em Cafarnaum, possivelmente sua nova residência. Jesus esteve em Jerusalém, no templo. O que nós percebemos hoje como dificuldade para a igreja transitar é que nós escolhemos um padrão fechado. Eu sou do templo. Aí o outro diz: não, eu sou das casas. Aí o outro diz: não, eu sou só da minha casa. Essa é a pior classe, inclusive. Quando na verdade há uma riqueza nisso. Uma igreja que está trabalhando com a visão celular, com pequenos grupos, com pontos de pregação, com consagração nos lares, com culto nos lares, que sai do lugar de culto fixo para adentrar casas, ela está no movimento gostoso. O problema é quando a gente acha que é só isso. E a gente começa a caracterizar o lugar de culto como retrógrado, passado, desnecessário. Outros sim, alguns que estão no lugar de culto, não, quem quiser Jesus que vem aqui. Não. Algumas vezes pessoas quiseram Jesus quando ele foi lá. Então, Jesus ele entra e sai. Perceba que ele não vai da boda para a casa de Pedro. Ele vai das bodas
para a sinagoga. Da sinagoga para a casa de Pedro. Da casa de Pedro para a porta da cidade. Da porta da cidade, ele diz: nem adianta querer me prender aqui que eu não vou ficar. Eu tenho muitos lugares para alcançar. E é nesse dinamismo que a igreja precisa caminhar. E outra coisa, sem se sentir superior a quem quer que seja. Que é um outro problema terrível que nós desenvolvemos. Olhamos para o outro e parece que o que ele faz não tem significado. O que ele faz não é importante. O que ele faz não é relevante. Está na rua entregando uma comida para um mendigo. E sabe qual é o slogan que ele gosta de colocar? Estou fazendo o que ninguém quer fazer. Que isso? Você é a última Coca-Cola do deserto? Não, ninguém. Ninguém, é só você. Meus irmãos, nós realizamos em Copacabana, agora no mês de abril, o Encontro Pastoras do Brasil. E o Espírito de Deus nos deu a graça de destinarmos 10% das inscrições para lideranças de comunidades do Rio de Janeiro. Eu recebi pessoas ali, pastoras ali, que se sentiram tão felizes e tão privilegiadas. Mas também recebi outras que vieram de cidades grandes do país e que arcaram com suas despesas, chegaram antes, se hospedaram nos melhores hotéis. Também recebi outras que não tiveram, esse alcance que essas vagas que nós colocamos, e que falaram para a gente que para estar ali elas estiveram trafegando de ônibus, barco e avião. Chegamos a receber pessoas que viajaram 30 horas para chegar. E sabe o que eu li de comentários? O tempo que vocês estão aí à toa, tinham que estar na rua pregando. Você entende o quanto nós estamos nos tornando vaidosos com o que fazemos na obra de Deus, sem discernir que o corpo místico de Cristo tem vários membros e que um mestre que está ensinando em uma escola dominical não é um à toa, um missionário que está no campo não é um à toa, um pastor que está pregando ao rebanho que o Senhor lhe confiou não é um à toa. Nós somos simplesmente pessoas no corpo funcionando como membros dele de forma diferente, mas para que em tudo Deus seja glorificado. E deixa eu fazer uma outra defesa: as conferências bíblicas, conferências de ensino e simpósios, quem não aprender de forma legítima não saberá ensinar de forma legítima. Tem gente que saiu sem preparo para trazer mais atrapalho do que salvação, mas um crente habilitado, preparado, estudioso na escola bíblica dominical da igreja, enganjado, cheio do Espírito Santo, quando ele se levantar para fazer, ele terá um êxito muito maior. Dá um sorriso para alguém e comunique esse irmão: você é uma bênção no corpo. Eu faço questão de dizer que o pastor Luciano é uma bênção do corpo, que a esposa dele é uma bênção do corpo, que a pastora Carla, a irmã Rosângela, a Luciane, Perla e os irmãos que trabalham no Ibadevip são uma bênção do corpo, e os irmãos que estão fritando salgadinho agora e o cheiro está chegando aqui dentro, não estão fazendo isso para levar dinheiro para casa, mas para sustentar quem está trabalhando no corpo. Retorna para mim, minha querida, o texto que estávamos. Jesus está na sinagoga. E quando Jesus começa a fazer o seu trabalho ali, não só como mestre, mas também como profeta, repreendendo demônios, as pessoas da sinagoga ficam perplexas. O que é isso? Ele manda e ele sai. Eu acredito que lá na sinagoga, os cultos que aconteciam, quando havia alguma manifestação demoníaca, o chefe da sinagoga mandava e eles não saíam. Porque quando eles viram Jesus mandar e sair,
E a sua fama se divulgou por todos os lugares em redor daquela comarca. Não há nenhum problema em termos fama, desde que seja boa fama. Só não podemos nos tornar escravos desta fama. Versículo de número 38, toda a igreja vai ler o que Jesus fez apesar da fama e apesar de ter tido notoriedade e admiração pelo poder com que atuou na sinagoga. Olha o que o texto diz, Lucas 4:38. Vamos todos juntos até a palavra Simão. Vamos lá? 1, 2, 3. Ora! Não, eu não disse Simão. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Estava tudo bem na sinagoga. Dessa vez Jesus não foi expulso. Porque infelizmente algumas pessoas só se movem com expulsão. Hoje eu já dei o testemunho de um casal de servos de Deus que nós estamos recebendo aqui na nossa igreja há alguns meses. Já dei um testemunho para uma amiga minha. Ela me disse, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Quando ela acabou de contar, eu falei, talvez Deus esteja colocando espinho no seu ninho, senão você não voa. Não espere ser expulso dessa casa que você está morando sem ser morador, não. Tira o pé da casa do teu irmão para que ele não se enfade de ti. Seja leve no fluir do Espírito. Deixa Deus te conduzir a novas atmosferas. Deixa Deus te conduzir a novos lugares, a novas pessoas. Ministério de Jesus nunca foi estático, da igreja também não pode ser. Eu não estou falando para você ficar trocando de igreja todo dia, não. Eu estou falando para você não ser um crente engessado, dizendo, eu só sei ser assim, só sei fazer assim, do meu jeito. Não. Flua. Só que existe uma chave que eu preciso passar para os irmãos hoje, que eu recebi enquanto eu estava estudando esse texto. Jesus levantou da sinagoga e buscou um novo destino. Nós vamos ler de novo, outra vez, até Simão, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Ora! Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Jesus levantou da sinagoga e buscou um novo destino. Olha para cá. Porque quando a gente olha para a cara do pregador, a gente compreende melhor a mensagem. E essa parte aqui, como é um pouquinho complexa, eu quero que você entenda mesmo. Se não entender, eu vou explicar. Jesus levantou da sinagoga e buscou um novo. Levantar de alguns lugares pode ser fácil ou desafiador. Mas buscar um novo lugar é imprescindível. Eu vou repetir. Levantar de alguns lugares pode ser fácil ou desafiador. Mas buscar um novo lugar é imprescindível. Jesus levantou da sinagoga e foi para a casa de Simão. Jesus levantou da sinagoga e buscou um novo destino. Continue aqui comigo. Muitos de nós estamos assim. Não sou de lá, mas também não sou daqui. Não estou onde estive, mas também não segui avante. Nos gabamos das nossas desistências sem apontarmos uma nova residência. Acreditamos que se mover é uma ordem, mas esquecemos que é necessário um mapa. Ele entrou em uma casa. Você precisa redefinir o que Deus tem para você nos próximos dias a partir de um entendimento espiritual do que Deus quer da sua vida. Aí a pessoa diz assim, não, eu já fui um tipo de crente e agora você é qual? Eu já vivi essa coisa, sabe, de todo dia, e agora você vive a coisa de dia nenhum. Eu percebi que o que Deus tinha para mim não era aquele ministério. E qual é? Você está sendo um colecionador de desistências.
Quando Jesus quer te apontar destinos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, sair de uma sinagoga para uma casa é muito corajosa a atitude de Jesus, porque não era uma casa como a sua. A estrutura das casas na Palestina, nos dias de Jesus, era de extrema modéstia. Não pense em uma casa com a estrutura que conhecemos hoje. A leitura que eu faço, quando uma pessoa sai de uma sinagoga, que é um espaço religioso, para uma casa, é que Jesus saiu do lugar religioso para um lugar de intimidade. Esse é o destino que Deus tem para cada crente que está aqui hoje: trocar o lugar religioso pelo lugar da intimidade. Isso corresponde a desigrejar? Não! Porque existem pessoas que desigrejaram e nunca alcançaram o lugar da intimidade. Não é sobre um prédio, mas também não é sobre a recusa dele. É sobre eu, de forma voluntária, entender que a religião é transitória, mas que a comunhão, ela é perfeita. O que o Espírito quer fazer com cada um de nós é nos levar a um lugar de intimidade. Marcos capítulo 1 fala que lá estava André, Tiago e João, não somente Pedro. Os primeiros 4 discípulos, sendo 2 deles irmãos. Quando Jesus chegou na casa de Simão, o texto diz: e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre. Esta casa aqui não é igreja. Esta casa aqui é a casa de Simão. E sobre a casa de Simão e sobre as nossas casas, eu quero fazer uma afirmação aqui. Há doentes e doenças em nossas casas. Eu vou repetir. Há doenças e doentes nas nossas casas. E ainda assim, Jesus entra. Dificilmente nos sentiríamos bem em receber um hóspede num momento assim. Você se sentiria bem? Estando com a sua filha doente, sua esposa doente, seu filho doente, seu esposo doente, receber um hóspede. Mas eu quero dizer uma outra coisa importante: um hóspede também não se sentiria bem ficar. O que precisamos assimilar é que no caso de Jesus nós não precisamos desistir da visita. No caso de Jesus, nós precisamos entender que esta visita também é uma oportunidade. Alguém aqui já ligou para uma visita pedindo para cancelar, para deixar para outro dia, porque algo estava acontecendo na sua casa que você percebeu que não era o clima ideal para receber essa pessoa? Faz assim, não tenha vergonha não. Eu já precisei fazer isso. Não venha hoje, não venha agora. Eu não tenho condições de receber você nesse momento. Eu quero dizer para você que acerca de Jesus, nós não precisamos dizer a Ele: deixa para a próxima semana. Como mais caótico um cenário se demonstrar, mais a misericórdia dele é capaz de se revelar. Você está esperando trocar o seu sofá para Jesus entrar? Você está esperando resolver problemas conjugais para depois chamar Jesus?
Você está esperando o humor do seu filho melhorar para você depois pedir à igreja para entrar lá. Você está confundindo as coisas. Seres humanos é que precisam que nós nos preparemos de forma antecipada para que eles cheguem. Mas quando uma pessoa sofre uma queda na nossa casa ou um infarto, nós não nos preocupamos se o agente da SAMU vai ver a casa desarrumada ou o quintal quebrado, porque a urgência é maior do que o constrangimento. Nessa noite eu oro no meu espírito para que você desça desse pedestal, para que você rompa com essa arrogância. Escondeu da mãe a crise, do pai a crise, da igreja a crise, escondeu dos vizinhos a crise e vem para o culto arrumadinho e nem toca na crise enquanto está aqui, porque quer bancar para Jesus a mesma coisa. Pelo amor de Deus, mostre a tua casa inteira para Ele hoje. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Cadê a chave da casa? Cadê a chave? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Coloca o microfone aqui para as meninas. Quero amar somente a Ti. Cadê a chave, igreja? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ao receber um visitante em casa, dentro da cultura daquele tempo era muito normal usar água, bacia, toalha. Há um cerimonial curto, mas importante a ser desenvolvido ali. Só que o texto não mostra esse cerimonial acontecendo. Eu vou ler para você o que está escrito. Ora, levantando-se o Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, ponto e vírgula. A informação. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. O evangelista Marcos diz: eles logo falaram dela. Eles logo... tá aí, ó. Logo. Eu anotei porque eu gostaria de dizer a vocês exatamente como eu construí a frase. Quanto tempo mais? Eu vou repetir. Quanto tempo mais? Vamos esconder as doenças e os doentes para cumprir cerimoniais, para fazer bonito com a bacia de porcelana, para fazer bonito com a bacia de prata. Quanto tempo mais
vamos usar unguento, colocar toalha branca, enquanto tem alguém quase morrendo. Quanto tempo mais? Tocando a vida, tocando o ministério, tocando atividades na igreja, se relacionando com pessoas, dando festa. Gente, nós estamos tão adoecidos que estamos marcando celebração de bodas com um casamento terminando. Eu não estou falando de fé, não, eu estou falando de incoerência. Um dia uma pessoa compartilhou algo comigo há muitos anos atrás que me marcou profundamente. Ela disse: sabe aquela homenagem que eu fiz para o meu marido no dia dos namorados? Eu disse: sei. Ele nem leu. Falei: mas não tem problema. O Eliomar também não se importa com rede social. Então, quando eu faço uma homenagem a ele, eu leio para ele. Porque aí não só as pessoas estão vendo, mas o principal é ele. Ele está sabendo. Ela disse: não, eu só fiz aquilo para as pessoas pensarem que eu estava bem. Ele nem veio para dormir em casa esta noite. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais você vai tomar a ceia do Senhor indignamente para ninguém perceber que você está em pecado? Colocando um pecado sob outro pecado. Porque se eu não tomar a ceia, as pessoas vão perceber. Será que você não entendeu ainda que você sabe? O diabo sabe. Quem pratica com você sabe. E o Espírito de Deus sabe. Nós estamos doentes. Nós estamos comprando produtos para mostrarmos uns aos outros. Nós estamos doentes. Nós postamos segurando livros que não lemos para impressionar seguidores. Nós estamos doentes. Nós escrevemos: hoje é no meu lar espiritual. Eu vejo pregadores e cantores de todo canto fazer isso. Não é só na Devip, não estou jogando indireta para ninguém, porque aqui o que tem que ser tratado pessoalmente é olho no olho. Eu estou falando de forma genérica que lar espiritual só se for casa de veraneio. Você só aparece lá uma vez por mês. Nós estamos doentes. Hoje é com a minha família. Qual a que você não liga, não ama, não abraça, não beija? Nós estamos doentes. Mas eu quero dizer algo com toda a verdade da minha alma. Esta não é uma mensagem de acusação. Esta é uma mensagem de misericórdia. Eu sei que nós algumas vezes fazemos isso por causa da nossa natureza adâmica e caída. Mas outras vezes fazemos isso porque tememos a crueldade daqueles que acessarão a verdade. Mas eu quero lhe lembrar que quem entrou na tua casa hoje não é um falador, não é um fofoqueiro, é Jesus. Logo lhe falaram dela. Se você é um crente bem-humorado, diga para alguém: acelera, acelera. Está na hora de falar dessa filha para ele. Está na hora de falar sobre essa frieza para ele. Está na hora de falar sobre essa dívida para ele. Está na hora de falar dessa dor para ele. Rogaram-lhe por ela. Rogaram-lhe por ela. E ele não disse assim: tem uma pessoa doente, né? Volto outro dia. Eu não queria atrapalhar. Não é assim que a gente fala quando fica sem graça? Eu não queria atrapalhar. O texto diz: e inclinando-se para ela. E inclinando-se para ela. Jesus quer se mover para a direção certa na sua casa, mas Ele deseja que você aponte
note essa direção. Não é que ele não saiba, ele deseja. O primeiro tratamento é tirar a mordaça da sua boca. A primeira parte do tratamento é tirar o endurecimento do nosso peito. A primeira parte do tratamento é baixar o nosso orgulho. A primeira parte do tratamento é fazer nós declararmos com a boca: tem gente doente na minha casa, e tem doença na minha casa, e eu sei quem está nela, Jesus. Então eu vou falar-lhe. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Vamos dizer bem alto: repreendeu a febre. 1, 2, 3. Repreendeu a febre. Repreendeu a febre. O evangelista e pastor Jimmy Swaggart, ele acredita que Jesus repreendeu porque aquela enfermidade era obra de um espírito maligno. Você não tem dúvida que os demônios ainda estão por aí, não, né? Eu conheço um tempo da igreja, eu tenho 46 anos de idade. Eu conheço um tempo da igreja. Vou fazer 47, 14 de junho, para quem não sabe. Tá bom? Já pode encomendar meus presentes pela internet para dar tempo de chegar, não atrasar nada. Que aí depois chegar no dia: pastora, não chegou. Não chegou porque você não pediu antes, peça antes. Irmã, a senhora sabe, o Robson é que leva meu presente todo ano. Irmã Arinês não traz para cá não, ela é fina. Ela tem um filho que tem uma moto, quando ele toca lá eu já sei. Meu aniversário chegou. Aí teve um dia que ele chegou, pensava que era meu aniversário, mas era do Eliomar. Eu falei: não estou entendendo nada, mas a moto não era exclusiva. Querida igreja, eu tenho 46 anos de idade, vou fazer 47. Então eu me lembro de um tempo que margei aí dos meus 20 aos 30, estou falando de 17 anos atrás ou 20 anos atrás, aonde a gente precisava argumentar com as pessoas que os problemas emocionais existiam e que nem tudo era demônio. Ok? Meu irmão, calma. Não, é demônio. Não, meu irmão, calma. Vamos conversar. É dor, é angústia, é depressão, é ansiedade, é fobia, é medo, é a rejeição que viveu. Só que agora, 2 décadas depois, a gente está precisando informar uma outra coisa às pessoas. Ainda tem demônio. Eu contando para uma amiga minha, psicóloga, eu disse para ela: eu passei um vento com um pastor. Alguns anos atrás, se eu não me engano, deve ter uns 10 anos ou 12 anos atrás, uns 10 anos, eu cheguei no culto e quando o culto terminou, as pessoas estavam ali orando. Gente, liga esse microfone depois, tá? Não me desfoca agora não, em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Eles sabem que eu tenho déficit de atenção. Eles sabem. O duro é que eles sabem. O duro. O dia que eu... Não, e vocês não sabem. Quando cortam assim, só corta o pastor perdendo a linha. Mas ninguém sabe que eles sabem. Aleluia. Entra na minha casa, Jesus. Será que foi o Eliomar que obrigou os meninos a ligar durante a pregação? Porque eu vi uma caixinha aqui na mão dele. Eu vi Lucas passando. Estava consagrando. Tem mais gente envolvida, está só crescendo. Pois é, meu. Deus está no negócio, o Venvance está em dia. Então, entendeu? O Venvance está em dia, então por isso que eu estou lembrando ainda do que eu estava falando. Aí eu cheguei, que nunca falte esse remédio nas farmácias. Aí é controlado, tá, irmão? Não adianta você querer comprar, não. O psiquiatra passou para mim. Aí eu cheguei no final do culto, vi aquele movimento e uma mulher oprimida. E alguém me disse assim: vem cá, pastora, para orar. E eu fui. Eu comecei a repreender o demônio. Quando o pastor se aproximou e ele começava a fazer assim, ó: calma, respira. Você está triste. Ela está nervosa. Respira. Eu saí daquele lugar preocupada com o destino daquela igreja local. Os demônios ainda existem, igreja.
coloca as coisas, sabe? É para o cardiologista, é para o cardiologista. É para o psiquiatra, é para o psiquiatra. É para o psicólogo, é para o psicólogo. Esses dias eu postei assim nos stories: concluí minha consulta agora com o melhor psiquiatra do mundo. Você acha que eu coloquei ali? Por que isso? Você tem uma noção? Tem? Para dizer para as outras pessoas assim: vai se cuidar. Que talvez a pessoa olhe para mim e fale: ela não tem cara de totalmente doida. Então, mesmo não sendo totalmente doida, ela foi ao psiquiatra, eu vou também. Era isso que eu queria. Ela parece que é crente mesmo. Eu ando olhando, eu acho que é. Então, se ela foi, você entende? Só que tem coisa que não é para o cardiologista. Tem coisa que não é para o psiquiatra. Tem coisa que não é para o psicólogo, tem coisa que não é para o dentista, não é para o advogado, não é para o jurista. Tem coisa que é no mundo espiritual e só um nome é respeitado para a expulsão de demônios: o nome de Jesus de Nazaré. Se você puder levantar uma das suas mãos agora, faça isso. Diga: em nome de Jesus, eu repreendo toda doença, fruto de obra maligna da minha casa. Agora você que está pelo YouTube, da minha casa, da minha vida, em nome de Jesus. Agora aquela ordem que crente ligado sabe dar: em nome de Jesus, sai! E esta a deixou. Aí o pastor Jimmy Swaggart completa dizendo: o espírito saiu juntamente com a febre. E eu acreditei. Eu acreditei, porque quando eu era criancinha, tinha 5 anos de idade, 6, 7, eu assistia Jimmy Swaggart todo sábado de manhã e fiquei apavorada quando ele sofreu uma queda e o Fantástico noticiou, mas fiquei cheia de gozo quando essa queda não pôde destruir esse arauto e eu adquiri a Bíblia, estudo de um expositor, porque uma queda não determina a vida de um homem. Quando eu anotei no meu escritório hoje à tarde, a febre deixou. Pastor Jimmy Swaggart dizendo: o espírito foi junto com a febre. O meu coração entrou em chamas. E eu senti que eu deveria ministrar esta noite que coisas vão levar coisas ao saírem da sua casa. Eu vou dizer o que o Espírito fez arder no meu coração. Alguém vai sumir dos seus relacionamentos e a contenda vai sumir junto. O espírito vai embora junto com a febre. O espírito vai embora junto com a artrite. O espírito vai embora junto com a fobia. O espírito vai embora junto com a depressão. O espírito vai embora junto com a hipertensão. O espírito vai embora junto com esse endividamento maligno. Ele não resistiu. O sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu. E o vencedor fui eu. Ele não resistiu. Que sobre mim desceu. Fui eu. Ele não resistiu. O sangue de Jesus que sobre mim desceu.
de Cobrex, missionária Sueli. Ele não resistiu. Ele, 7 sexta-feiras de campanha, eu oprimida. Na 7ª semana ele foi embora. Eu cheguei em casa, cantei essa canção quando ele pensou que ia voltar. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim. Depois disso, já fiquei triste, já fiquei doente, já fiquei ansiosa, já fiquei deprimida, mas oprimida nunca mais. Quem está sofrendo com dor de cabeça crônica, coloca a mão aqui, ó. Ele não resistiu, o sangue de Jesus. Ele desceu, ele morreu, vencedor Fui eu. Kelly daqui narahashou. E ela levantando-se, logo, levantando-se, logo, falaram dela logo, Jesus a atendeu logo, e ela? Só que a gente interrompe aí o milagre. Falam sobre nós logo, Jesus atende logo, e a gente diz assim: eu agora vou mais devagar. Você acha que foi servir a Jesus que te adoeceu? Você é exposto à tela 18 horas por dia. Você bebe refrigerante zero, tapado no sódio. Você usa açúcar refinado, feito uma formiga. E vai me dizer que foi a obra de Deus que te adoeceu? Vai ver se eu estou lá na esquina, irmão. Você vai devagar com Jesus agora? Não, estou orando menos. Que? Estou orando menos. Estava quase ficando doida de orar. Doida? Não. Agora eu estou devagar, sabe? Devagar, estava com uma tonteira. É muita Bíblia. Falaram logo. Jesus fez logo. E a gente, algumas vezes, eu sei do que eu estou falando. Eu sou tão humana quanto você. A gente se apega ao lugar da doença. A gente não quer sair dele. Entendeu? Porque a cama não é gostosa só quando a gente está com febre. Ela é mais gostosa ainda quando a gente está sem febre. Porque quando a gente está com febre, ela é só uma necessidade. Mas quando a gente está sem febre, ela é um lugar de acomodação e aconchego. Nós estamos demorando no mesmo cenário, como se ainda doentes fôssemos, mesmo depois da cura, porque está confortável. Só que eu quero te fazer lembrar que Jesus não é menino. Jesus não entrou na tua casa para brincar de médico e doente. Jesus entrou na tua casa para te curar. E a tua resposta agora é se levantar. Vem na terça, 12 casas que Jesus entrou, vem na terça. Aí quando chega na quarta de manhã, lembranças do Facebook. Meu irmão, não abre aquilo. Fala para a pessoa assim, não abre isso. Éramos amigas.
me traiu. Aqui, me jurou amor eterno, foi embora. Nesse tempo a igreja era pequena, eu era valorizado. Você está dizendo para a doença assim: entra na minha casa. Você entende? Quando a minha mãe foi chamada à eternidade, passou mais ou menos um mês e alguma coisa. Eu estava na Carmen Stephanie, porque não precisa comprar nada lá para mim, não estou falando por isso. Falando sério agora. E eu estava toda empolgada, sabe? Vendo as coisas. Quando eu abro o meu celular, eu recebo um áudio. Você sabe o que era o áudio? Era uma mensagem da minha mãe para uma pessoa quando ela estava no hospital, com ânsia de morte sem ar, falando do sofrimento que ela estava. Você acha que essa pessoa me enviou esse áudio por quê? Quando eu fiz assim que eu ouvi, eu travei e respondi: não quero ouvir isso. Minha mãe foi muito feliz. Eu tenho muitas coisas boas para lembrar sobre ela. E nesse momento eu estou aqui tentando me refazer, tentando me levantar. Eu vou te contar. Depois desse dia, essa pessoa nunca mais me mandou um oi. Por quê? Junta aí. Junta aí. A sua permanência na cama para alguém parece que é confortável. Você não terá um luto eterno. Uma mãe que perdeu um filho um dia veio a mim e disse: pastor Helena, tem irmãs da igreja que me criticam e perguntam por que você vive rindo se você perdeu um filho. Meu irmão, minha irmã, eu não vou empurrar na cama quem Jesus está querendo curar. Cutuca alguém simpático, se não deixa para lá e fala para ele: aproveita a saúde e dá um salto da cama. Aproveita a saúde e dá um salto da cama. A minha tristeza ou a minha alegria não é uma promissória assinada com ninguém. Se é tempo de chorar, pode até chorar. Só eu sei. Quinta-feira eu vou contar para vocês. Casa de Isabel, 9 da manhã na Devip Campestre. Uma festa ao amanhecer. Transiciona da noite para festa. Se é tempo de chorar, vai ficar a vida toda. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Último versículo, versículo 40. Coloca para mim. E ao pôr do sol. Ficaram sabendo, claro, né? E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Eu vou explicar para você, ok? O que o comentário Esperança fala sobre esse texto. Depois eu vou lhe dizer uma outra coisa que o comentário não fala, mas que eu recebi a iluminação para
trazer a você o descortinar desta verdade. A expressão pôr do sol, no versículo 40, refere-se ao sol do entardecer. Revela a impaciência com que esse momento era esperado. E se você não sabe, esse era um dia de sábado, grave isso. Eles estavam esperando o pôr do sol, não porque iria diminuir o calor, como alguns pensam. Ainda é o comentário de esperança. Mas por que então, no pôr do sol, acabava o sábado? E a partir desse instante era permitido carregar enfermos sem transgredir a lei. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e a curou. A cidade está sabendo que alguém que cura está ali. Está cheio de enfermo, está cheio de pessoas sofrendo, mas a lei diz, agora não pode. Legalismo é isso. Agora não pode. Aí eles ficavam olhando para o sol. Se sou eu, ia ficar, vai sol, vai. Você imagina quem estava com dor de dente? Já teve dor de dente? Você imagina quem estava com dor de ouvido? Dor de ouvido e dor de dente é para matar, gente. Vesícula inflamada, com pedra na vesícula, pedra nos rins. Estou falando de dores agudas, tá? E é claro que haviam moléstias gravíssimas, como tumores e coisas que poderiam levar à morte. Mas eles só poderiam ir quando o sol se pusesse. Amandinha, eu quero um texto em Lucas 23 na NTLH. Só para Carla não achar que eu cedi a NVI. Estou brincando, é porque foi a melhor tradução dessa vez mesmo. Agora não foi comentário esperança, não. Agora foi o Espírito que me iluminou. Versículo 44. Mais ou menos, ao meio-dia, o sol parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Eu provo que isso é sobre acesso livre no versículo 45. E o véu do templo se rasgou pelo meio. Glória! Eu vim dizer a esta igreja que o sol já está posto desde a crucificação de Cristo, para que nenhum tipo de lei nos impeça de nos aproximarmos do trono da graça de Deus, apresentando nossas doenças e nossos doentes. Muito pelo contrário, a promessa messiânica diz: Ele foi moído por causa dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sol já se pôs, igreja. Fique de pé. Tente ficar paradinho onde você está agora. Jesus curou a sogra de Pedro. 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 Quem era a sogra de Pedro? Fale a primeira coisa evidente sobre a sogra de Pedro. Isso, pastora Norma, essa mente incrível. Fala bem alto, pastora Norma. Primeira coisa evidente sobre a sogra de Pedro: a mãe da esposa dele. Não precisa ser mãe nem ser filha. Os homens, por observação, sabem do que eu estou dizendo. É um relacionamento muito profundo. É ou não é? Luciane, sua mãezinha está aqui hoje, né? Imagina Jesus curando sua mãe hoje. A enfermidade que te preocupa, né? Sempre tem aquela que preocupa. Imagina Jesus curando sua mãe hoje. Glória!
A Bíblia não diz o nome da esposa de Pedro. Todo mundo aqui sabe disso? Muita atenção, não perca essa última parte, não. A Bíblia não diz o nome da esposa de Pedro. Mas segundo o testemunho de Clemente de Alexandria e de Eusébio, por causa de Jesus ela sofreu um martírio. Abandonaram ela quase morta diante de seu marido Pedro, para que ele a visse morrer. Pedro lhe disse 3 últimas palavras antes da morte dela. Lembre-se do Senhor. Eu imagino. Ninguém falou. Aí não é Eusébio, não é Clemente. É a minha imaginação de uma filha apaixonada pela mãe, que nas entrelinhas estava assim: lembra do que ele fez quando entrou lá em casa. Lembra de todos os anos que nós estamos vivendo para Ele. Sobretudo, lembre-se de como Ele sofreu e se entregou por nós. Você não está morrendo. Pelo menos não os que estão aqui. Não sei, os irmãos que estão pelo YouTube, talvez eu esteja falando a algum irmão que está sobre ameaças de morte, em perseguição por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Mas a todos que estão em sofrimento, lembre-se do Senhor. Eu vou falar uma coisa bem coloquial, mas eu acho que vocês vão entender. Ele tem crédito com você. Coloque a mão sobre o seu peito. E a sua oração agora será para que você nunca o negue. Para que você nunca esqueça do que Ele fez quando entrou na sua casa. Chama a pastora Celi para mim, por favor. Vai orando. Nunca esqueça do que Ele fez quando Ele entrou na sua casa. E se você foi afligido, perseguido, humilhado, ao ponto de esquecer-se, lembre-se do Senhor. E se você está desanimado, se você está moído, lembre-se do Senhor. E se houver alguém em nosso meio que quer renovar a sua aliança com o Senhor, eu vou te esperar aqui na frente para orar por você agora. Pastora Celi, canta um pedacinho daquela canção: Mestre, tens lugar em minha casa se quiser. Mestre, tem alguém? tens lugar em minha casa se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó grande Rei. Mestre, Que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém pelo YouTube. de como Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Jesus hoje? Se tem, escreva agora: eu quero
já que veio, és bem-vindo em meu viver. Faça sua esta casa, ó meu rei, e a faça santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu quero deixar aqui o meu convite a todos vocês para quinta-feira, 9 da manhã, estarmos juntos na casa de Isabel, na Adevip Campestre. Nesta ocasião vou testemunhar as curas que o Senhor efetuou na minha vida, espírito, alma e corpo. Eu também vou orar por pessoas que estão sofrendo batalhas na vida emocional. Se esforce para estar. Quem caminha aqui com a gente sabe que eu não uso esse termo sempre, porque não é o caminho para um crente vir à igreja, tá? Mas eu vou usar esse termo porque eu tenho direcionamento de Deus para falar isso. Satanás vai fazer oposição à sua ida, porque ele não quer que você ouça o que vai ser liberado ali, nem que você receba o que vai ser derramado ali. Se esforce. Se esforce. Será uma manhã de bênção. Você que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, esteja com a gente pelo YouTube assistindo, porque o YouTube é uma bênção. Acabamos de ter a notícia agora de que 3 vidas estão se reconciliando com Jesus. Então eu creio que vai ser muito especial. Já são 4 agora. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que estão se reconciliando agora. Elas estão lembrando do Senhor esta noite. Que esse novo tempo que elas vão viver a partir de hoje seja mais abundante do que tudo que elas viveram até aqui. Eu oro em o nome santo de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.